pessoal, boa noite. Boa noite. O Fontan está por aí, não? Ah, tá aí. Fontan, depois só vou pedir que você tire algumas fotos, tá? Que eu preciso apresentar na prestação de contas do livro. As palestras é uma das contrapartidas, né, que a Fundação Cultural exige para a divulgação do material. Bom, pessoal, meu nome é Alexandre, eu sou professor do curso de arquitetura. Para quem não me conhece, né, eu sou professor desde 2010. Eu sempre fui professor no terceiro ano, mas eu também transito no primeiro, no segundo e no terceiro. Acho que a maioria de vocês ou está sendo meu aluno ou foram, ou ainda não tiveram esse prazer, não. Mas a gente vai se encontrar por aí. E essa história do livro do Jaime Wasserman, ela começou em 2014 com um projeto de extensão aqui da Federal da UP, que era um projeto de inventário do patrimônio moderno. E existia já algum material, né? Tinha o material do Júlio Peckman, que estava sendo organizado aqui na faculdade, e daí eu, na época, a coordenadora era Maria da Graça, e eu comentei com ela sobre a obra do Wasserman, que era um engenheiro arquiteto que tinha uma produção enorme construída no Paraná, Curitiba, no Paraná, em São Paulo, Maringá, Cambé. Eu não sabia ainda que ele tinha essa produção tão extensa, né? Eu conhecia só de Curitiba. Sabia de algumas casas que ele tinha projetado e construído, e me parecia que era um material interessante de a gente começar a inventariar. Então, em 2014, com esse projeto, a gente fez um primeiro contato com a família Wasserman através de um amigo que era professor aqui, o Araldo Auer, que conhecia a Marisa, que tinha feito um mestrado com a Marisa na PUC, que daí nos apresentou. A gente foi até a Construtora Independência. O neto do Wasserman está aqui hoje, pessoal, o Fernando. Daí a gente foi na Construtora Independência, conhecemos o Paulo e o Wasserman pessoalmente, tivemos uma primeira conversa. E daí a gente começou a inventariar alguns projetos, os primeiros dos grandes conjuntos aqui de Curitiba, né? Fala o teu nome aí, te apresenta. Suelen. Isso. Então, os primeiros redesenhos dos grandes conjuntos, se não me engano, você fez Independência, você fez alguma coisa, né? Mauá, Fazendinha. Eu acho que tem mais um. Novo Mundo, talvez. E Novo Mundo, que foram alguns grandes conjuntos. E em 2014 eu consegui fazer 2 entrevistas com o Jaime Wasserman, que duraram. Uma durou 2 horas e pouco, depois uma outra entrevista uns 15 dias depois, 1h30, por aí. E na época o Wasserman estava com 90 anos, 90, 91, e ele estava um pouco fraquinho, assim, no começo a conversa ela era um pouco confusa, ele demorava um pouquinho para organizar o discurso, né? Ele misturava, mas depois, quando ele pegava o ritmo, a gente via surgir ali um cara com uma capacidade de trabalho, uma emoção naquilo que ele fazia que era realmente emocionante. O Jaime, ele ficou tão empolgado nessas entrevistas, nessas 2 entrevistas, assim, foi realmente impressionante. Para mim foi uma lição de vida, que depois dessas entrevistas ele começou a incomodar os filhos. Ele queria voltar a construir, ele queria voltar a fazer. Ele queria fazer um hospital e tal, e daí a Marisa pediu, né, segura um pouquinho a conversa, que ele está ficando um pouco empolgado demais e tal. E depois ele teve uns problemas de saúde, a gente resolveu deixar um tempo passar, e infelizmente em 2016 o Wasserman faleceu, a gente não conseguiu fazer outras entrevistas, né? O projeto de extensão do inventário tinha parado também. E daí eu encontrei o Fábio Domingos e comentei que eu tinha começado essa pesquisa sobre o trabalho do Wasserman, e o Fábio me incentivou, cara, vamos apresentar um projeto de livro na Fundação Cultural. A gente conseguiu aprovar esse projeto em 2018. Daí a gente começou a inventariar, o Paulo deu acesso ao acervo da construtora, a gente foi lá, inventariou todo o material que existia. A Débora, que é uma historiadora que participa do projeto do livro, fez uma pesquisa lá de inventariar todo esse material. O Paulo foi trazendo do depósito, né, o material que estava disponível. Daí veio a pandemia. Antes disso a gente conseguiu fotografar, junto com a Paula Moraes, a gente conseguiu fotografar
em torno de 40 apartamentos do conjunto Mauá e Fazendinha, que daí era uma pesquisa sobre a atmosfera interior desses apartamentos, né? E foi uma experiência bem legal, que depois isso vai fazer parte do livro também. Eu não vou detalhar muito aqui agora, mas foi uma experiência muito bacana. A gente também conta com a participação do Leonardo Finotti com fotografias de alguns projetos, né? Que assim, a gente conseguiu a colaboração dele em alguns projetos pontuais. Vocês vão ver algumas fotos dele aí também. E depois veio a pandemia. Infelizmente, como a gente precisava ter acesso, né, aos condomínios, a falar com as pessoas, a própria pesquisa exigia isso, e esse isolamento dificultou muito. Esse projeto ficou suspendido, e agora a gente retornou, e a ideia, no final desse mês, enviar esse material para a gráfica. E em julho, final de julho, esse livro deve sair. Provavelmente deve atrasar alguma coisa, né? Mas a ideia é não atrasar mais, né? Assim, cumprir com esse cronograma. Essa é uma imagem do conjunto Fazendinha recém-construído, né? E foi um dos conjuntos que o Jaime Vassano construiu depois da segunda viagem, depois do segundo estágio que ele fez na França. Vocês já vão entender a importância disso, né? Bom, o livro, então, os autores do livro, né, sou eu, o Fábio Domingos, que é um pesquisador, autor de vários livros sobre arquitetura aqui de Curitiba, e a Paula Moraes, que é fotógrafa, tá, que também entrou como autora do livro. Tá? Por que a gente tem que... Porque, assim, qual que é a relevância do Jaime Vassano, né, na história da arquitetura moderna e na história da produção de habitação no Brasil, né? Esse foi o primeiro conjunto habitacional produzido em Curitiba, né, pela Coab, que é o Nossa Senhora da Luz, que é um projeto que tem grande qualidade de projeto. Aqui é um projeto do Willer. O Sancho participou desse projeto também, né? Não me lembro. Acho que sim. Mas consistia basicamente nisso que a gente está vendo, né? Numa repetição incessante de um mesmo modelo, ou poucas variações de modelo, num território completamente desprovido de infraestrutura, né? Nas bordas da cidade. Isso perdurou e isso perdura de certa forma até os dias de hoje, né? A gente vê que muitos projetos de programas habitacionais que vieram depois, o BNH, cometeram muitos dos equívocos que o próprio BNH cometeu, né? O período do BNH, não sei se vocês já ouviram falar dos predinhos BNH. Vocês já ouviram falar? Talvez a geração de vocês não, né? Mas a nossa geração era o clássico, né? O predinho BNH, o predinho H, medíocre, né? Assim, repetido incessantemente, sem qualidade de estrutura urbana, sem qualidade de vivência de espaços públicos, com deterioração rápida, que é o que a gente conhece, assim, é a imagem que a gente tem, de certa forma, dos conjuntos habitacionais do Brasil, né? Na experiência habitacional brasileira, certo? E esse inventário da produção do BNH, ele tem uma obra que é importante, né, que resgatou essa história da habitação social no Brasil, que é esse material produzido pelo Bonduque, o Nabil Bonduque, que é um arquiteto, professor e político paulista. Na verdade, assim, o mais interessante desse personagem é isso, né? Ele é um arquiteto que trabalhou na Secretaria de Habitação, que ele é professor universitário e também foi vereador, quer dizer, então ele tem uma experiência em vários âmbitos, né, de gestão pública, de ensino, pesquisa, e ele produziu esse material, que na verdade são 3 livros que contam os 100 anos de história da habitação social no Brasil. Tá? E nesse livro, obviamente, tem um capítulo do BNH, né, um capítulo dedicado ao Banco Nacional de Habitação, que foi o programa de habitação social do período militar, certo? Que consistiu ali depois do golpe, em 68 se institui, em 67 se institui o Plano Nacional de Habitação, com a criação do banco, que viabilizou um aporte financeiro para a produção de habitação imenso, né? E depois, muitos anos depois,
O programa Minha Casa Minha Vida se aproxima muito dessa estratégia, que teve, obviamente, assim como o BNH, muitos benefícios, né? Teve grande parte desse investimento foi empregado em infraestrutura, em saneamento, mas basicamente, mais do que ser um programa dedicado à criação de cidades, à habitação de fato, ele foi um programa para incentivar, para aquecer a economia via mercado da construção, né? Existiram, né, poucas regras na estruturação desse programa. Existiam regras administrativas, claro, de pagamento, de fluxo de caixa, de apresentação dos projetos. Tinham regras assim em função de nível de endividamento das famílias, né, que elas não podiam passar de 30%. Mas aí que entra a importância do Wasserman. Era um contexto que permitia que muita coisa ruim fosse produzida. E o Wasserman conseguiu produzir, nesse contexto de habitação social, de habitação coletiva, ele conseguiu produzir coisas muito relevantes. Então é muito comum, no âmbito da arquitetura, né, ou no âmbito da universidade, a gente se dedicar àquilo que é mais especial, né, que é uma situação de projeto mais autoral, ou situações de projeto onde eu posso trabalhar coisas mais arrojadas, mas é muito difícil, é muito mais difícil a gente tentar encarar nosso ofício de fazer projeto quando os limites são muito restritos, né? Quando a gente tem muito poucas oportunidades de fazer algo bem feito, ou quando o contexto nos leva a produzir a mesma coisa que se produz desde sempre no Brasil, que é uma repetição de uma mesma tipologia, de coisas com muito pouca qualidade. Então, assim, pensar em como a gente pode produzir boa arquitetura através do que é mais ordinário, né, do que é menos celebrado no mundo da arquitetura, isso é o que, de certa forma, é a maior contribuição do Wasserman, tá? Ele conseguiu produzir espaços, habitações, partes de cidade que até hoje em dia, 40, 50 anos depois, elas são validadas pelo uso, pela forma como a cidade incorporou, pela qualidade do que ele construiu. Então acho que isso fica a lição como uma lição de humildade também do nosso ofício, né? Esse livro aqui do Nabil, ele é um livro extenso, né? Que ele promove, assim, então esse é uma página do catálogo, né? Do livro, onde ele mostra o projeto no estado atual, as implantações, ele conta um pouco as histórias, tem umas estatísticas básicas, as plantas tipo e mais fotos, né, do projeto. Então existe uma compilação dos projetos que produzidos nesse período, mas nesse livro o Nabil comenta das habitações produzidas pelas cooperativas, que era onde o Wasserman atuava. Tá? Existe pouca pesquisa e pouco inventário dessas produções habitacionais vindas pelo Inocop. Tá? Então o Jaime trabalhava com várias cooperativas habitacionais e isso permitia que ele produzisse habitação com um nível de qualidade um pouquinho maior, e eu vou explicar como é que ele fazia. Tá? Então as Inocops, né, que é Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais, existiam várias cooperativas, ele fazia o seguinte, o Jaime, ele chegava nas cooperativas ou nos sindicatos e ele pedia a lista dos sindicalizados. Isso foi dito nas próprias entrevistas, né, ele contando a história de como ele fazia. E ele pegava a lista dos sindicalizados, os sindicalizados tinham várias faixas salariais, né, ele via qual que era a porcentagem de endividamento dessas famílias e eles projetavam um conjunto habitacional, eles projetavam moradias que se encaixassem nesses perfis de família, certo? E daí ele apresentava isso para as cooperativas, para os sindicatos, e automaticamente ele começava a obra com a maior parte dos conjuntos habitacionais, ele já tinha um destino, né? Então, claro que tinha uma visão de negócio aí brilhante, né? Mas ele produzia o produto sob a medida e ele fazia o melhor que ele podia, certo? Então ele pegava o que aquela família poderia assumir como dívida, ele produzia um produto, ele produzia uma unidade habitacional que fosse viável para aquela família dentro desse custo com a maior qualidade possível. Essa é uma foto, não sei se você já viu essa foto, Fernando? Sim, está no escritório dele.
Então aqui é o pai do Wasserman e o Jaime, né? E o Jaime, ele é uruguaio de nascença, ele é de uma família judia da Romênia, que vieram da Romênia, e eles tiveram uma história, né? Eles passaram pelo Brasil, depois o pai dele desceu até o sul do Brasil, Uruguai, conheceu na fronteira a mãe, né, do Wasserman, e depois gradativamente eles foram subindo outra vez. Era uma família muito pobre, tá? O pai estava buscando emprego, né? Ele desceu para conhecer alguns conhecidos no sul do Brasil, e foram subindo no Brasil, e o próprio Jaime disse que por algum motivo que ele não sabe, a mãe dele se encantou com Curitiba. A gente também não sabe, né? Mas ele brinca na entrevista que ela não queria conhecer a sogra que estava lá em Niterói, né? Ela queria ficar por aqui, não queria encontrar a sogra outra vez. Mas o fato é que o Jaime, com 4 anos, então ele veio para o Brasil, né? E depois nasceram os outros irmãos. Uma irmã, que é historiadora de Curitiba, faleceu recentemente, o ano passado, e um outro irmão mais jovem que faleceu com poucos anos de vida. E ele comenta que no início da vida era muito difícil, eles dividiam o mesmo colchão num quarto e sala, e gradativamente o pai foi conseguindo levantar a família, e o sonho do pai é que o filho fosse engenheiro, que fizesse um curso universitário, né? E o sonho do Wasserman era ser construtor, desde pequenininho. Esse aqui é uma linha do tempo, né? Ela até está no lugar errado aqui, mas que mais ou menos conta a história de produção do Wasserman no período que a gente vai destacar no livro, tá? Mas o Wasserman, na verdade, ele foi, antes de virar engenheiro ou virar arquiteto, ele já era um construtor. Ele desde pequeno, antes de entrar no curso de arquitetura, ele trabalhava numa empresa de engenharia de construção, e ele era um estagiário, né? Ele conta que o dono dessa empresa gostava muito dele, e ele percorria as obras e foi descobrindo qual que era a dinâmica de obra, né? Assim, então ele ia de bonde ou ia a pé para as obras, de repente um mestre de obras pedia, traz prego, ou traz não sei o que, e ele ia atrás, ia sabendo como é que era o processo de produção, quem trabalhava, como é que era a organização dessas obras. Então ele desde sempre entendeu como que era o processo de produção da construção. Depois ele entrou no curso de engenharia e se formou em 47 junto com o Meister, tá? E depois em 62, em 66, 66 ele se formou em arquitetura na mesma turma do Jaime, tá? Ele entrou em 47 na engenharia, tá? Desculpa. E daí ele naquele tempo, né, quem se fazia engenharia podia 2 anos depois, em 2 anos de curso de arquitetura, podia se formar arquiteto também, tá? O Jaime tinha essa pretensão, né, de projetar, de ser arquiteto. E ele, no período, quando ele terminou o curso de engenharia, ele já abriu uma construtora, ele já construía edifícios quando estava fazendo o curso de arquitetura, e fazia muitas casas, né? Ele reformava muitas casas também. Ele contou uma história que é divertida, que ele reformava muitas casas, e às vezes as famílias iam de férias e deixavam a chave da casa na mão dele, e ele tinha que reformar uma parte, ou reformar uma fachada, ou reestruturar uma casa, né? E ele conta que uma vez uma família voltou de férias e ficou transitando pela rua e não achava a casa, né? Porque ele tinha transformado completamente a casa. E o Jaime era super sincero, assim, né? Eu via as referências dele, né? Eu tentava buscar qual que eram as referências. Ele falava, não, eu vi a revista de arquitetura. É a mesma coisa que o Meister, né? O Meister tinha que projetar um auditório, ele ia atrás de livros de arquitetura, né? De pesquisar acústica, ver outras referências. Era o material. Ele teve uma época que ele era bibliotecário no Interamericano, e ali ele tinha acesso ao Architectural Digest e ficava pesquisando tudo que era revista de arquitetura. Então era um cara muito interessado sempre. E esse processo de produção de reformas, depois de casas e depois de pequenos edifícios, deu para ele um conhecimento do processo. E daí veio o BNH, que representou uma possibilidade de salto de escala, tá? Então o Jaime se formou um excelente construtor,
era uma pessoa com uma capacidade empreendedora tremenda, e o BNH ele foi uma oportunidade que ele enxergou para dar um salto de escala, né? Esse é um recorte que a gente pegou do jornal, que eu acho que mostra um pouco a qualidade, né, do que o Jaime produzia versus o que se produzia no mercado para habitação, né? Então veja, o conjunto Vênus e o conjunto Mauá. Veja que até, se a gente for ver por metragem quadrada, o padrão desse conjunto Vênus aqui é até mais alto em termos de unidade, né, tamanho de unidade, do que do conjunto Mauá, tá? Mas existe uma diferença gritante, né, entre qualidade de projeto, entre proposta arquitetônica, qualidade do espaço público, disso aqui para isso aqui, vocês vão ver nas imagens também. Entrevistando o Salomão Figlares, que foi um dos arquitetos que trabalhou na empresa construtora, né? O Figlares, na verdade, era o irmão mais novo da esposa do Wasserman, e veio para cá, para Curitiba, com 15 anos, começou como estagiário. Na verdade, ele ofereceu para o Figlares a mesma oportunidade que ele teve quando ele era estagiário de uma construtora, né? E daí o Figlares começou como estagiário, ele mesmo disse, não faz tudo, depois ele fez curso de arquitetura e virou diretor de projetos da construtora. Então a maior parte dos projetos que vocês vão ver aqui é a produção do Figlares, tá? Junto com o Jaime, né? Eles estão coautores dos projetos, tá? E perguntando para o Figlares, né? Que isso até é um receio que a gente tinha, né? Porque a maior facilidade que a gente pode encontrar é treta entre arquitetos, né? A gente fala assim, a gente tinha até um certo receio, puxa, será que tem algum ressentimento, né, algum problema entre o Figlares e o Wasserman, né? Porque teve um determinado período que o Figlares resolveu sair da empresa, foi o último sócio a sair, mas isso foi um processo tranquilo, né? Foi um momento de decisão tranquila, de mudança de vida, isso não teve problema nenhum. E o Figlares ressaltou, né, que o Wasserman foi a grande inspiração, foi um pai para ele, né? O Figlares tinha perdido o pai muito cedo, e na verdade o Wasserman foi aquele cara que ajudou o Figlares a se formar, era um grande incentivador, era na verdade o grande inventor, né, do processo. Essas viagens internacionais que ele fez, ele trazia uma série de inovações que ia incorporando no projeto e no processo de edificação. E o Figlares ressaltou isso, que o ambiente da empresa, da construtora Independência, era um ambiente de um escritório de arquitetura, né? Mais do que uma empresa construtora. Então, assim, o tempo que se dedicava ao projeto era muito grande, né? Então, a grande diversão de todo o grupo era discutir os projetos, esmiuçar, resumir, tentar ver a flexibilidade das unidades, dimensionar o espaço em questões de centímetros, sempre tentava buscar a maior quantidade de aberturas, racionalizar a construção para tentar fazer mais barato e melhor. Então é um processo de muito tempo de projeto para conseguir o que eles alcançaram, tá? Aqui então a gente vê os primeiros conjuntos. Eu vou tentar ser mais rápido, tá? Que eu começo a falar e não para mais. Os primeiros conjuntos aqui, ó, do período BNH começa ali em 67, que é o conjunto Florença. E depois tem uma série de conjuntos, e aqui é um divisor de águas também. Muitas das coisas que a gente vai ver nos conjuntos posteriores, eles já foram ensaiados aqui, né? Mas em 72 ele faz o segundo estágio na França. Em 66 ele vai para a França e fica mais ou menos um ano. Era um estágio que o Ministério da Reconstrução francesa, né, junto com o Ministério de Relações Exteriores, promovia de levar arquitetos e engenheiros da América Latina inteira para a França para estagiar ali em projetos de habitação social. Nesse primeiro estágio ele ficou um ano, se não me engano, trabalhando com regularização fundiária, em situações bem dramáticas, assim, segundo ele contava. E depois, em 72, ele faz uma outra viagem, que essa sim é mais focada em industrialização da arquitetura, tá? Então era um momento também de uma melhoria, né, do processo de construção francês. A gente tem que imaginar que a França, nesse período, foi, de certa forma, o país que mais produziu habitação, o que mais criou programas de produzir habitação em massa. A gente sabe que isso está atrelado
a própria história do movimento moderno, né? A produção de habitação coletiva. E muitas dessas experiências, umas que fracassaram e outras que deram muito certo, o Jaime Wasser pôde conhecer pessoalmente, tá? E ele teve também contato com grandes arquitetos franceses que evoluíram muito a questão da pré-fabricação, da modulação, da industrialização da arquitetura. Um deles, segundo a própria Marisa, foi o Jean Prouvé. Tá? Ele teve contato com o Jean Prouvé na França, inclusive tem um livro na biblioteca dele desse período, né, que foi de 72. Tá? Para frente, para trás. Tá. Daí aqui tem um exemplo, né, de um dos projetos que ele construiu antes de começar a construir edifícios, que é a residência do Evaldo Vita. Infelizmente a gente só conseguiu essa prancha desse projeto, tá? Depois tem só os documentos a mais, mas é uma reforma, tá? Depois a gente tem um dos primeiros edifícios, que é o edifício Bandeirantes, tá? Quase todos os projetos estruturais foram feitos pelo Beneverito Cunha, que é um engenheiro também que tem uma outra história de vida interessantíssima, né? Que morreu com quase 100 anos e teve uma infância miserável, foi um dos principais engenheiros de Curitiba e assinou quase todos os projetos dessa época. Então esse é um dos primeiros edifícios do Jaime, tá? O edifício Bandeirantes, que passou por um período de degradação, ele foi restaurado recentemente. Muitas das coisas que a gente enxerga na arquitetura posterior já acontecia aqui, né, que essa construção de fachadas com um sistema parecido com pele de vidro, né, que é esse entramado metálico. Depois tem esse edifício aqui, esse pequeno edifício que hoje em dia está muito degradado, né, mas que é uma joinha. Eu, o Fábio e a Paula, a gente estava pensando em comprar, cada um ia ficar com um andar aqui. Isso aqui não está tão fácil assim. E é um edifício realmente muito interessante. A gente também vê os mesmos elementos que a gente vê na arquitetura do Wassmann, né? A marcação das lajes, trabalhar os elementos em painéis com uma certa autonomia, grandes esquadrias que vão de lado a lado das alvenarias, um bom embasamento. O edifício Aurora, que é mais conhecido, né? Esse edifício está na Praça Ucrânia. Esse edifício foi projetado junto com o Henrique Panek, que colaborou com o Jaime em alguns projetos no início, né, da carreira. Ele trabalhou na Construção Independência por um período e também foi inspiração do próprio Salomão Figlars, que teve contato, né, com o Jaime e com o Henrique Panek, assim, esse contato de prancheta. Esse edifício também, que é uma joinha ali na Batel, né, perto do edifício Continental, que é o edifício Passarela, que também é um projeto que foi coautoria do Panek. E depois vem o período BNH, tá, onde os primeiros conjuntos e edifícios de maior porte começam a ser construídos, certo? Então esse é o primeiro conjunto que o Jaime Wassmann produz no período BNH e chama o conjunto Florença, que está ali na esquina da Rua Derval, e esse edifício uma joinha. Inclusive, falando com o Salomão Figlars, ele tem um amor imenso por esse projeto, porque ele ainda não tinha se formado, mas ele tinha trabalhado aqui, né, como um arquiteto ainda não formado, né? E é incrível que esse projeto, ele é de 67, ele está em perfeitas condições, tá? Claro que teve algumas pessoas que esses elementos vazados, que eram as lavanderias, eles eram elementos vazados que vinham do piso ao teto, né? Algumas pessoas colocaram janelas, assim, para vedar por causa do frio, mas, obviamente, esses conjuntos, nenhum desses conjuntos, eles foram projetados para serem cercados, tá? Eles tinham uma relação direta com a rua. Esse edifício aqui, o Vila Romana, então veja que tem uma experimentação, assim, em termos de materialidade, né? Veja que aqui ele trabalha com o bugó do piso ao teto, né? Existe um coroamento, o uso do tijolo à vista
que é uma coisa que ele utilizou muito na produção da habitação. Eram tijolos de excelente qualidade, né, tijolos. E quando ele explorava isso, ele explorava interiormente, dentro das unidades também, a presença do tijolo. Esse é um conjunto, não sei se vocês já repararam, mas ele está no miolo de uma quadra ali, entre a Saldanha Marinho e a Carlos de Carvalho, ali onde é o Uauau. Vocês já sabem onde é o Uauau? É atrás do Uauau, bem no miolo da quadra, assim. E é um conjuntinho que está também em perfeitas condições, né? Essa ideia dos planos de tijolo. Veja que aqui o Cobogó, aqui, ele olhou aquele conjunto anterior, né? Ele percebeu que incomodava as pessoas terem um Cobogó abaixo da altura, né? E aqui ele já incorpora um parapeito, então ele já faz uma outra composição de Cobogós. Também esse edifício, as pessoas... isso é uma coisa que nos surpreendeu muito, né? Entrevistando as pessoas que moravam nesses conjuntos, eles moravam desde sempre, e os filhos muitas vezes saíam e depois voltavam, compravam um apartamento nesses conjuntos e vinham morar no mesmo espaço onde eles tinham vivido na infância. Então, assim, existe um vínculo muito forte dos moradores, e a maior prova de que eles foram bem projetados e bem pensados é que eles continuam em perfeito estado de conservação, né? Esse outro edifício é o edifício Onyx, que é ali na Marechal Deodoro, no comecinho da Marechal. Aqui também a mesma lógica, né? Aqui ele trabalha, veja que são variações da mesma lógica, né? De composição. Então aqui ele trabalha o elemento da área de serviço um pouco mais ressaltado da fachada, ele já vincula um outro material, ele enfatiza aqui a estrutura de concreto. Na circulação interna, aqui ele altera a lógica de circulação, ele faz um corredor com uma janela de frente e fundo, né? Depois vocês vão ver um pouco essas organizações em planta, como é que ele fazia. Esse é o conjunto Independência, que é do lado do edifício Cosmos, que também é um conjunto com muitas variações tipológicas, que isso estava associado àquela ideia de produzir tipologias de acordo com o perfil econômico das famílias, né? E esse conjunto também teve muita experiência de pré-fabricação. Veja, em 68, né? As lajes desse conjunto foram todas pré-fabricadas no canteiro, elas eram pré-fabricadas. Eu acho que foi um dos primeiros conjuntos que usou grua em Curitiba, onde eles podiam transportar essas lajes até suas posições, né? E aí a mesma lógica, né? Não existiam esses muros, isso aqui é um espaço completamente integrado, a rua, assim, a presença desses panos de materiais que vão mudando, né? De acordo com composições muito claras, existe uma modulação, depois vocês vão ver dos espaços de sala e estar que se repetem. Essa é uma outra visão, aqui é a continuação da Visconde de Guarapuava, que aqui, perto no alto da 15, vira uma espécie de jardim ambiental, né? E aqui a gente consegue ver três conjuntos do Wassermann: o Independência, o Florença, o primeiro deles ali, e aqui o conjunto Príncipe, tá? É curioso que existe até uma espécie de anfiteatro, tem uma pequena passarela que conecta esses edifícios. Tudo isso aqui era um espaço integrado entre conjuntos, né? Era o playground desses conjuntos aqui. Depois, gradativamente, as pessoas foram cercando. Alexandre, só uma dúvida. O Vila Romana, Florença, Independência, todos eles são na fase BNH. BNH já. Uhum. Esse aqui é o conjunto Rivoli, que ele, originalmente, esse elemento vazado, que é um elemento vazado cerâmico, ele tinha tonalidade de tijolo mesmo, né, de barro. Ele foi recentemente restaurado, mas foi bem restaurado esse edifício. Eles usavam muito pastilha também, né? Tanto nesse conjunto, essas paredes, elas são pastilhas, elas resistem até hoje em dia, tá? As pastilhas originais. Aqui existe esse elemento de Cobogó que depois foi pintado. Essas paredes parecem contrafortes, né? Que ele trabalha paredes inclinadas. Esse conjunto é perto do Clube Curitibano, ali na Getúlio Vargas. E depois de 72, o segundo estágio da França, ele volta para Curitiba, e segundo o Salomão Figlares, isso a gente
conseguiu associar depois da conversa com Salomão foi o período onde eles compraram um terreno onde foi feito o conjunto Cosmos, e ali existia uma fábrica, se eu não me engano é uma fábrica da Fiat Lux, e existia uma estrutura fabril ali que veio da Inglaterra, uma estrutura metálica de alta qualidade que eles desmontaram e colocaram na periferia de Curitiba, e isso virou um barracão de experimentações do Jaime Wassel, certo? Então ele voltou para da França cheio de ideias. Ele até brincava, né, que copiar é muito mais fácil do que inventar do zero, né? Então ele trouxe uma série de ideias ali que ele, segundo as próprias palavras, né, eles melhoraram, né? E a partir desse momento ele conseguiu implementar uma série de produções em série. Então ele começou a produzir armários hidráulicos, eles começaram a produzir fachadas de pele de vidro, coisas que viabilizaram marcos metálicos, né, das portas, que viabilizaram uma produção mais rápida e de melhor qualidade dessas habitações, tá? E esse período, essa experiência que ele teve na França, isso, obviamente, a experiência que ele teve de visitar os grandes conjuntos, né, franceses, aconteceu nas duas viagens, né, em 66 e 72. Esse é o conjunto de Sarcelles, que é um exemplo, né, de um conjunto de grandes dimensões, que depois virou um território muito conflitivo, né, na França. Assim, as periferias de Paris e de outras grandes cidades francesas, elas passam por processos de formação de guetos, de comunidades que não se integraram, né? E esses conjuntos habitacionais modernos acabaram sendo o cenário desses conflitos sociais, né? Obviamente existe um problema de escala aqui, né? Esses grandes conjuntos eles tiveram uma escala gigantesca, eram conjuntos construídos na periferia das grandes cidades, e existia pouca mistura social, né? Acabava sendo um gueto para pessoas de um determinado perfil social. Então ele teve contato com isso. Nesse período esses problemas sociais ainda não existiram, mas certamente ele viu que esse problema de escala provavelmente existia, né? Ele também teve contato com alguns outros conjuntos, como esse projeto aqui de Grandes Terres, que é um projeto que se assemelha muito com a escala do que o Jaime Wassel vai produzir, inclusive em termos de detalhe construtivo. Existe essa marcação da estrutura, fixem bem nisso, porque quando vocês forem olhar o conjunto Fazendinha, vocês vão perceber, né, essa semelhança. A presença de uma estrutura marcada, nesse caso aqui, essas vedações eram todas pré-fabricadas, né? E a escala desses conjuntos, a forma de aberturas, a modulação, a organização no território dos conjuntos, certamente foi uma influência forte para o Jaime. A própria influência do Jean Prouvé como o maior nome assim, de pensar a arquitetura como um processo industrializado, né? Então aqui a gente vê fachadas de alumínio produzidas para vedações de edifícios, né? O Jean conseguiu produzir até para edifícios de grande altura sistemas de fachadas que depois derivaram, né, para esses sistemas de fachadas de vidro. E coisas como essa, que eram núcleos de banheiro, cozinha e lavanderia integrados, tá? Essa é uma experiência do Jean Prouvé, né? Mas o Jaime teve contato com outros prospectos também de armários hidráulicos, elétricos, inclusive o sistema de gás vinha por esses armários, que depois ele conseguiu avançar. Esse é um outro projeto habitacional, que também é muito próximo em termos do que o Jaime vai trabalhar, de plantas quadradas e edifícios mais laminares, a presença de um jardim. Isso obviamente se assemelha muito à própria ideia de superquadra, né, de cidade-jardim, que depois a gente vai ver em Brasília. É óbvio que o Jaime Wassel, né, do próprio Salomão Figlars, foram influenciados por esse período, né? Quando eles se formaram, Brasília estava sendo construída. Quando o Jaime se formou, né, Brasília estava sendo construída. E depois veio o Jaime e começou a construir os grandes conjuntos nessa segunda etapa, né, depois de 72,
que correspondem ali com o Novo Mundo, com o Conjunto Cosmos, com o Parque Residencial Fazendinha, né? 73, 77, 78. Essas aqui são algumas imagens, né, do projeto do armário hidráulico que ele desenvolveu. Isso aqui é uma imagem do armário sendo levantado, então isso era super divertido de escutar o Jaime falar, né? Pensem nisso, né? Assim, como que é o processo natural de produção de instalações hidráulicas? Você faz a parede, daí você quebra, daí você passa a tubulação, daí o cara vai fazer a conexão ali. É um processo muito artesanal, né? E você consegue transportar toda essa instalação hidráulica para uma mesa de trabalho num galpão industrial, onde tudo vai encaixado, pronto, você chega, monta nesse apartamento, conecta e está tudo pronto, certo? E a gente conseguiu visitar um apartamento no Fazendinha que o sistema está intacto, está tudo funcionando. Esse vaso sanitário, ele é preso na parede, né? Vocês já ouviram esses vasos sanitários hoje em dia? Que eles não tocam no chão? Eles são presos na parede? Eles custam uma fortuna, né? Na época, o Jaime Wasserman, ele conseguiu fazer com que a Celite produzisse exclusivamente para ele vasos sanitários que fossem presos diretamente na parede. Por que eram diretamente na parede? Porque ele não queria rebaixar a laje. Como que normalmente se fazia, né? Se rebaixava a laje para fazer uma laje de caixão perdido, para você conseguir fazer as instalações e depois conduzir para a coluna hidráulica, certo? Ele não queria perder tempo fazendo uma laje. Posso só complicar um pouco mais? Esse rebaixo era preenchido com caliça, resto de construção, então a tubulação, o ralo, saía por cima de uma laje, mas dentro de uma maçaroca de argamassa, caco de tijolo, resto de pedra. E se você tivesse que fazer manutenção, estava completamente ferrado. Você tinha que destruir o banheiro para achar onde estava o vazamento. Exatamente. E a patologia que aconteceu, o vazamento acontecia na laje do vizinho de baixo. Então, olha o tamanho do problema que o Jaime vai resolver nessa história, né? Ele tira esse ralo dali e coloca um buraco na parede, junto com ele. Exato, então ele não precisava fazer isso para rapidez de construção, também era muito mais fácil, né? É muito diferente eu fazer uma laje num nível só do que eu ter que fazer toda uma caixaria para fazer um rebaixo nas áreas úmidas. Então isso era ganho de processo. E a lógica era isso aqui, né? Se isso era uma parede hidráulica, no topo aqui estava o tanque, aqui era a cozinha e aqui era o banheiro, certo? Então ele sempre trabalhava com essa lógica aqui. E sempre os banheiros, quase sempre, né? Vocês vão ver um esquema aqui, eles ventilavam através da lavanderia, e a lavanderia era abundantemente ventilada, né? Ele sempre trabalhava um elemento vazado, um cogogó, alguma coisa que deixava com que essa ventilação da lavanderia fosse muito extensa, muito intensa, né? E a gente conseguiu visitar, não sei se eu trouxe foto aqui, os vasos sanitários eram super divertidos, né? Na época, nos 70, era um azul meio roxo, assim, sabe? Super legal, né? E a gente visitou um apartamento que a senhora não reformou, que estava em perfeito estado. Inclusive nos apartamentos que o Jair podia gastar um pouco mais, tinha até um pequeno aquecedor elétrico que ele colocava ali embutidinho, que ainda tinha original na casa dessa senhora. Alguns deles ele colocava uma banheira. E então essa lógica de armário hidráulico ela funcionou e ele empregou aqui em Curitiba, no Mauá e no Fazendinha, tá? O Fazendinha tem 680 unidades, se não me engano, e o Mauá 714, tá? Então isso foi uma lógica de produção bem interessante. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Esse é o residencial Fazendinha, ó, o exemplo das plantas, e aqui está a parede hidráulica. Então existia o espaço da cozinha, o espaço da lavanderia, tudo isso aqui é um elemento de ventilação, né? O banheiro, com uma ventilação direta por aqui, e a cozinha, que eles se preocupavam muito com essa dimensão da cozinha também. Eles sempre queriam fazer com que a cozinha tivesse um espaço para as pessoas ou terem um armário, ou uma bancada de trabalho, ou uma pequena mesinha aqui para fazer refeições. Ele sempre quis ter uma dimensão da cozinha que coubesse algo mais do que simplesmente um balcão com pia
fogão e cozinha, né? Que é um balcão, né? 60, 1,20, 60, né? Que é o que a gente tem como dimensões mínimas, certo? Depois, outra coisa que ele também inovou foi na simplificação de ter que rasgar paredes para passar instalações elétricas. Então ele reduziu isso ao máximo. E o que ele fazia? Quando ele fazia as lajes, ele deixava no vão da porta a mangueira com a fiação elétrica. Quando chegava o marco metálico, que ele mesmo produzia, essa fiação descia pelo marco e era conectada no marco, e ele fazia aqui os interruptores e as tomadas no próprio marco, tá? Então esses marcos metálicos que ele produzia com chapa dobrada, elas tinham nele as instalações elétricas, tá? Isso evitava tempo de ter que cortar a parede para levar essa fiação. Obviamente na época, né, a gente está falando de 77, a demanda por tomada era muito menor, né? Não tinha celular, não tinha computador, não tinha uma série de outras coisas que hoje em dia são nossa razão de viver, né? Aqui, por exemplo, essa é uma foto do Conjunto Mauá, onde ele trabalhou sistemas de fachada de vidro, de pele de vidro que ele mesmo produzia, né? Eles compravam perfil, não tinha que nem hoje em dia, né? Que a gente especifica linha, não sei o que, alcoa, né? Na época não, você comprava perfis e você tinha que montar esses perfis e produzir essas esquadrias. São as mesmas que estão lá hoje em dia, tá? Eles não trocaram. Isso é uma coisa muito legal. Todos os conjuntos que a gente visitou, os elementos essenciais da arquitetura são originais, tá? O que foram trocando é assim, a pastilha comecei a deteriorar, o pessoal, em vez de fazer manutenção, de repente colocou uma textura por cima e coisas desse tipo, né? Que acabam fazendo com que a arquitetura perca um pouco de qualidade. Mas os elementos estão ali e funcionam até hoje. Aqui a gente fez alguns esquemas, né, das implantações que o Jaime trabalhava, que você vai ver que o Jaime, ele inovava onde ele podia e ele melhorava aquilo que já funcionava, certo? Então, por exemplo, a gente sabe que a planta H, ela pode ser muito boa e pode ser muito ruim, né? Certo? Mas a planta H tem uma lógica que é muito boa, né? Qual que é a lógica da planta H? Por que ela é tão utilizada, a planta H? Porque ela reduz enormemente a quantidade de área que a gente gasta em circulação, né? Se a gente subdivide os apartamentos assim, ó, a gente consegue enxugar ao máximo a área de circulação e isso tem uma repercussão de custo, né? Custo não só para a construção, mas depois para custo de manutenção, né? De condomínio, de uma série de coisas, certo? Então o Jaime pegou essa lógica aqui, ó, o Jaime e o Figlares trabalharam isso de uma maneira muito inteligente e fizeram uma série de associações dessas plantas H que foram diluindo essa ideia do predinho BNH, né, ou dos conjuntinhos BNH, que é o predinho carimbo, né, que ele é repetido incessantemente. Eles vão fazendo articulações entre esses edifícios e vão criando formas mais complexas. E outra coisa que eles sempre trabalharam foi bolsões de estacionamento nas periferias dos conjuntos. Isso aqui são as implantações originais, tá? Esse é um conjunto Cristóvão Colombo, por exemplo. Esse está intacto até hoje, é o conjunto mais bem preservado do Vássimo. Veja que os estacionamentos acontecem sempre na periferia e todo excedente do terreno ele vira um espaço de ajardinamento, de playground, de espaços para pedestres. E isso ele vai fazendo em todos os conjuntos, né? Ele trabalha esses bolsões mais periféricos e vai entre os edifícios criando essas áreas ajardinadas. Esse aqui é o maior conjunto que ele produziu em Ponta Grossa. Esse aqui é o conjunto Mauá. Existem essa série de bolsões na periferia. Aqui tinha um trabalho de paisagismo fantástico, que depois ele foi transformado, isso tudo virou estacionamento, tá? Isso foi uma das coisas mais dramáticas que a gente viu visitando os conjuntos mais recentemente, né? Que foi essa explosão, né? Aqui existia uma abundância de estacionamento já, né? O Brasil já
já dependia muito do veículo, já projetava muito essa ideia de desenvolvimento através do carro, né? Mas ainda assim muitas famílias desses conjuntos passaram a ter mais de um carro e houve a necessidade, ou acharam que isso era um ganho, né, de transformar áreas comuns em estacionamento. No caso do Mauá, teve um determinado período que eles até cobriram com Eternit todos os estacionamentos, e depois a prefeitura foi lá, autuou e eles tiveram que desmontar, ainda bem, né? Porque tinha alguns apartamentos que tinham Eternit como paisagem, né? Mas tirando isso, assim, os conjuntos estão muito em bom estado, tá? Vocês vão ver fotos daqui a pouco. Então essas são as explorações de planta H que o Jaime foi fazendo, tá? O Jaime Figlares. Aqui tem edifícios que são edifícios de habitação para mercado, tá? Não BNH, e edifícios que foram produzidos para o BNH, mas veja que a posição, né, e a articulação dos apartamentos a partir da ideia de planta H, ela vai sofrendo uma série de ajustes de detalhamento. Então cada projeto era um projeto. Existe muita repetição? Existe, mas cada projeto era encarado como um projeto específico, né? E depois a gente vê essas articulações de planta, né? Às vezes ele trabalha a mesma planta, articulando 2 Hs, às vezes ele coloca esse projeto em linha, às vezes ele suprime uma parte e trabalha o edifício com os núcleos de circulação abertos, às vezes ele faz esse tipo de associação trabalhando um pátio central, às vezes ele faz articulações das barras H como essa que a gente vai ver no Fazendinha, tá? Essas articulações também que às vezes formam espaços côncavos e convexos, que vocês vão ver ali em Cambé, no Cristóvão Colombo. Depois aqui a gente vê uma associação de várias formas, como ele vai associando, né, as áreas úmidas e essa modulação entre as partes, né? Isso a gente viu também depois, uma série de fotos que a gente fez de pós-ocupação, que esses espaços serviram muito bem para diversas alterações, né? Muitas pessoas demoliam paredes, outras criavam uma pequena subdivisão para criar um espaço de trabalho. É bem interessante que essas plantas tinham dimensões que possibilitaram várias alterações para diferentes grupos familiares, né? Mas aqui, ó, sempre acontece essa articulação das áreas úmidas com a lavanderia. Isso é muito inteligente quando você tem pouca área, né? Pouca área de fachada. Quando você está trabalhando com áreas pequenas, se você explorar as áreas de fachada que você tem para banheiros ou áreas de serviço, você vai perder luz, vai perder qualidade nos espaços de maior permanência, que são quartos e salas, certo? Então essa articulação de ventilação de banheiro por meio da lavanderia, né? E é por isso que daí também surge a ideia de utilizar os armários hidráulicos. Isso foi muito utilizado na estruturação dessas plantas do Jaime Vassano e que resultaram, antes do armário hidráulico e depois, numa boa distribuição, ó, dos espaços de perímetro das unidades, né? Então existe muita abundância de fachada aberta para o ambiente exterior e uma concentração dos núcleos úmidos. Aqui então o conjunto Cosmos, né, sendo edificado. Aqui já existia aqui o conjunto Independência. Vou mostrar algumas fotos. Essa é uma foto super bonita aqui, né, do conjunto Cosmos recém-construído. Aqui eles usavam também, eles buscavam muita inovação, né, na construção. Provavelmente foi um dos primeiros edifícios no Brasil a usarem essas telhas metálicas coloridas para fazer essas fachadas, as esquadrias com essas ventilações higiênicas, né, na parte de baixo, que é uma coisa que depois eles vão repetir muito. Essa lógica, a escada externa, com esse trabalho de baixo relevo no concreto, foi uma forma de eles viabilizarem, por questões de segurança de incêndio na época, né, na legislação da época, esse edifício com essa altura. Existia um trabalho de ajardinamento muito legal aqui, né, que depois, com o tempo, a necessidade de manutenção, as pessoas, os síndicos, né, o maior problema do Brasil são os síndicos, né, em vez de fazer a manutenção correta, né, tirar a terra, impermeabilizar e devolver a terra, não, vamos tirar esse canteiro que só dá problema. E daí muitos desses canteiros foram sendo
eliminados. Ó, essa é uma foto do Conjunto Mauá, recém-construído. Tá? Veja a modernidade disso, né? Isso é uma coisa que impressiona, né? Parece que a gente está numa New Town inglesa ou está em algum conjunto na França, né? Mas não no Brasil, né? Então essa era a lógica dos espaços. Ó. Veja a forma como o edifício tocava o chão. Obviamente tem a lógica das superquadras, né? Mas não tinha como colocar esses edifícios sob pilotis, né? Senão a gente ia pegar um pavimento inteiro e não aproveitar construtivamente. Tinha a questão de edifícios onde você viabilizasse a acessibilidade só pela escada, né? Então também tinha essa questão de não ter mais de 4 pavimentos. Mas existe todo um cuidado de assentamento do edifício, de gerar privacidade onde existem janelas, né? E criar espaços, distância de espaços entre circulação e o âmbito mais privativo das fachadas. Essas empenas eram todas pastilhadas. Aqui na parte baixa esse vidro era um vidro aramado, pontilhado, né? Para dar uma certa privacidade. Obviamente as pessoas faziam cortina com o que tinham, né? Na época. Aqui é uma outra imagem do Conjunto Fazendinha, recém-construído. O Jaime e o Figlares também trabalhavam esses baixos relevos, né? Eles faziam essas paredes de concreto. Que isso, o Jaime tinha o maior orgulho, né? Ele tinha orgulho de dizer assim que eles tinham produzido num tempo recorde, tinham feito excelentes edifícios e ainda dava tempo para fazer firula, entendeu? Dava para fazer floreio, né? Então eles faziam baixo relevo na fachada, eles criavam campos de esporte, faziam um mirante numa área de morro que tinha ali perto, faziam uma ponte de madeira num rio, num riacho que perdia aqui do lado. Então ele se preocupava. Aqui era a antiga olaria da família Clens, né? E parte da estrutura da olaria ele manteve, né? Como patrimônio aqui do conjunto habitacional, e ele vinculava isso aqui a áreas de lazer. Infelizmente isso aqui foi demolido e transformado em estacionamento. Veja que os conjuntos eram inteiros abertos para a rua, tá? Isso aqui é uma via pública do lado do rio, tá? Então existia essa possibilidade, né, de vínculo, essa ideia de cidade aberta mesmo, né, integrada, tá? Gradativamente, infelizmente, né? Isso é uma lógica do Brasil inteiro, não só do Brasil, né? Mas essa lógica de cercamento, de as pessoas encontrarem uma vantagem em viver em condomínios fechados. Então, gradativamente, esses conjuntos que eram pensados como áreas integradas da cidade, elas passaram a incorporar a ideia de condomínio fechado e elas foram se cercando, né? E aí é curioso que os síndicos, claro que de uma certa maneira a gente tem que entender, existe a insegurança, né? Existiu um aumento de criminalidade, existe uma necessidade de impor barreiras, mas é obviamente uma perda de qualidade, né? Da cidade como um todo, né? Veja aqui, né? Aqui ainda não tinham asfaltado, não tinham construído, mas essa era a paisagem, né? A integração desses conjuntos com a via pública. Esses são os grandes conjuntos habitacionais, então, né? Um dos primeiros grandes conjuntos, então, é o Novo Mundo, tá? Que é um conjunto com um trabalho muito delicado de tijolo à vista, né? Ele trabalhava tijolo, depois tinha um elemento cerâmico aqui do lado que fazia uma aba que se projetava ligeiramente, tinha esse embasamento também de tijolo que ele pintava de uma outra cor, tinha uma pingadeira. Tem um detalhamento construtivo super impecável desse edifício e está lá até hoje, né? O máximo que as pessoas fizeram foi trocar a esquadrilha de ferro por esquadrias de alumínio, certo? Mas ele está super bem mantido. Esse é um edifício Cosmos, é um conjunto Cosmos que todo mundo conhece, essa foto do Finote, que está em perfeitas condições também, né? Claro, passam por manutenções constantes, mas é um edifício, provavelmente a maior quantidade de arquitetos por metro quadrado em Curitiba é aqui, né? Tem muito arquiteto morando nesses edifícios. São essas escadas, né, externas que tem esse trabalho de baixo relevo.
perguntando para o Figlar, a gente perguntou, né, como é que vocês faziam isso, né, como é que vocês bolavam ele com a maior simplicidade do mundo. Não, isso a gente fazia na obra mesmo. A gente pegava, rabiscava numa madeira, o pedreiro fazia um teste lá, a gente testava, via se ficava bom e ia em frente, entendeu? Então, eles eram arquitetos de estar com o pé na obra, né? Eles eram construtores mais do que arquitetos. Esse é o Martim Afonso, um conjunto de Marigá. Esse, até bom você gravar, Fernando. Esse foi o único síndico que não deixou a gente entrar. Eu até disse para ele por telefone, eu falei, olha, os teus moradores vão saber, que você não deixou a fotógrafa entrar aí. Foi o único que não deixou a gente entrar e esse conjunto é bem legal, porque ele tem uma lógica de estruturação de esquadrias, a presença desses jardins entre os blocos, ia ter sido bem bacana registrar, tá? Mas o síndico não deixou. Esse é o conjunto de Cambé, onde a gente vê essa estruturação, né, a partir dessas praças centrais. Vejam que esses espaços todos eram espaços ajardinados, né, originalmente, e gradativamente foram perdendo espaço para o carro. Esse é um detalhe, né, do conjunto Castelo Branco. Veja que existiam, né, delicadezas, né, na construção, o uso de texturas, o tijolo à vista, a estruturação das esquadrias. Esse é o conjunto mais bem mantido do Jaime Wasserman, que é o Cristóvão Colombo. Veja que essa praça central resistiu, né? E ela tem um desenho super contemporâneo desse círculo, um campo gramado, uma área de playground aqui, uma área super arborizada. A Paula até teve dificuldade de fotografar. Toda vez que ela fixava a câmera tinha uma árvore na frente, né? E os conjuntos, os edifícios estão como se eles tivessem acabado de ter sido construídos. É impressionante. Eles estão em perfeitas condições, assim, as mesmas cores originais, os mesmos materiais, os mesmos condutores. Isso aqui eram as firulas, ó, os detalhes que eles se divertiam fazendo, né? Eles não gostavam de fazer o condutor dentro da parede, porque se desse problema vazava nos apartamentos. Eles sempre jogavam os condutores para fora. E tinha um detalhe aqui, ó, de uma espécie de mênsula, né? De um elemento de concreto que segurava esses tubos, que eram detalhes de concreto. Eles deixavam esses tubos passando por trás. Eventualmente só tem um ou outro aparelho de ar-condicionado, mas também colocados com certo critério. Então esse conjunto realmente nos surpreendeu, assim, em termos de... Esse é um outro conjunto, né, Monteiro Lobato, que aqui ele variou muito, né, as tipologias. Essas tipologias variavam muito em função da disponibilidade orçamentária. Então, mesmo dentro dessas tipologias, tem um apartamento que é um pouquinho maior e um outro que é um pouquinho menor, tá? Variava um pouco as medidas. Veja que aquela lógica de agrupamento, né, dos apartamentos que vão criando esses espaços que eles abraçam, né? Mais ou menos esse conjunto também resistiu bastante à presença do veículo, então existe essa rua que cria essas áreas de estacionamento, mas os espaços intersticiais aqui foram preservados como jardins. Infelizmente esses conjuntos, eles tinham a mesma qualidade desses aqui, né? Eles eram paredes de tijolos à vista, concreto, mas nesse conjunto eles resolveram revestir tudo e pintar, tá? Mas assim, tá ok, né? Tá bem preservado, certo? Esse é o conjunto Mauá. Essa é a foto do Leonardo Finotti, né? É aquele conjunto que a gente acabou de ver a foto ali, né? Que tinha aquela área central ajardinada. Com o passar do tempo, as pessoas não resistiram à excessiva falta de privacidade, a sensação de falta de privacidade do vidro armado na parte baixa das esquadrias, né? Então, com o passar do tempo, alguns moradores começaram a construir muretinhas de alvenaria rente ao vidro. E se você faz uma mureta de alvenaria rente ao vidro, essa face para o vidro não tem acabamento, né? Você não vai conseguir enfiar massa aqui, né? Então, começaram a surgir paredinhas de tijolo sem acabamento nessas muretas. E daí eles conseguiram, eu achei até que foi uma solução bastante razoável, eles aprovaram a pintura desse primeiro módulo com a cor de alumínio, que é a cor da mesma estrutura importante da fachada, né? Então essas fachadas perderam um pouco de leveza, né? Mas elas
mas essas fachadas são as fachadas originais, tá? Esse é o conjunto, eu errei aqui, tá? Esse é o conjunto Mauá. Essa é uma foto do Parque Residencial Fazendinha. Tá? Aqui é onde existiam os restos daquela olaria, que era um playground aqui, que era esse agrupamento de edifícios, né? Sobrou só a chaminé aqui está o campo de futebol. É divertido, porque aqui tinha um centro comunitário, que foi creche, depois foi um mercado, depois virou salão de festa, hoje em dia é salão de festa ainda, depois eles fizeram, tem um armazém por aqui comunitário, tem padaria, tem churrasqueira, depois fizeram um ginásio de esporte, tem uma parte aqui de trás que é um bosque, né, que o pessoal usa como virante, tem um campo de futebol aqui que eu tenho até hoje, né, a placa, aquela primeira foto ali do começo da palestra era do conjunto Fazendinha, né, tem uma placa metálica assim que tem Fazendinha e outra Visitantes, né. Tinha uma competição de times de futebol e o conjunto Fazendinha tinha um time próprio. Não sei se tem. Então esse é o conjunto Fazendinha. Aqui tem várias tipologias, né? Ele trabalha esses edifícios que são esses Hs associados com tijolo à vista. Tem os edifícios que ele trabalhou a fachada de vidro, de pele de vidro. Esses outros onde a empena ele faz um rebaixo, né? Um trabalho de baixo relevo. E esses são os últimos edifícios que ele produziu. Esse edifício é em São Paulo. Essa foto do Finati é super bacana, né? Parece um projeto do MIS, né, em São Paulo. Veja a diferença, né, do que se produziu depois, né, do que o Jaime foi lá e fez. Isso é engraçado, o Paulo comentando, né? Esse foi o período hiperinflacionário no Brasil, né? O início do período hiperinflacionário. Vocês não viveram a inflação, né? A maior parte de vocês, né? Quando a gente ia no supermercado, né, Boris? A gente ia comprar uma lata de tomate, tinha uns 20 adesivinhos, né? Ele era remarcado, quer dizer, as pessoas ganhavam o salário e a família inteira, cada uma com um carrinho no supermercado, para fazer a compra do mês, porque no dia seguinte o salário já valia, sei lá. O cara da maquininha terminava, o corretor já voltava com o pneu do corretor. E o Paulo fala, esse foi o período, aquela coisa do empreendedorismo do Jaime, né? O Jaime pegou uma malinha e foi para São Paulo, comprou uns terrenos e começou a empreender lá. Só que foi um período muito negativo, né, para as construtoras, onde teve um período inflacionário e depois teve uma regra do governo federal onde você não poderia corrigir as prestações, as hipotecas em função da inflação. Isso acabou quebrando, inviabilizando completamente o negócio, né? E eu lembro do Paulo falando, filho do Vássano, falando que eles tiveram sorte de, depois que eles construíram esses dois conjuntos, tem esse aqui, o Casa Verde, e um outro conjunto, que eu não me lembro, eu acho que é o Parque Residencial Independência. Eles venderam tudo, deu 0 a 0, e o Jaime voltou para São Paulo, voltou para Curitiba. Parece que a única coisa que deu lucro para eles foi um apartamento, alguma coisa que eles tinham comprado lá. Mas foi assim, foi o período desses dois prédios e isso mais ou menos encerra a etapa da produção da construtora Independência no período BNH. Então, o BNH vai até 85, 86, mas no final, ali entre 81 e 82, o Jaime, a construtora Independência, para, né, esse processo de produção de habitação coletiva com o BNH e passa a produzir edifícios para o mercado, né, com outra lógica de financiamento, tá? Mas uma coisa curiosa é que nos intervalos já vou acabar, tá, pessoal? Nos intervalos entre esses grandes conjuntos, esses grandes contratos com o BNH, ele tinha uma disponibilidade de mão de obra que ele tinha que manter ativa, certo? Então, nos intervalos entre a liberação de um financiamento ou o início da obra de um outro conjunto, ele fazia empreendimentos que empregavam essa mão de obra enquanto esse outro conjunto não começava a construir e depois esse pessoal voltava.